Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e hoje vamos continuar estudando os plateumintos. Vamos começar a focar e vamos mergulhar na anatomia fundamental que define os plateumintos. Ao analisar essa organização desses animais, a gente percebe que essa simplicidade estrutural ela é acompanhada por uma coerência funcional que garante esse seu sucesso adaptativo em diversos nichos. Vamos observar essas imagens que está no slide. Observe o destaque dessa organização corporal, que é esse corpo achatado dorsoventralmente, que essa é a característica que dá o nome ao grupo. Biologicamente, esse achatamento maximiza a relação superfície-volume, ele permite a troca de gases e nutrientes que ocorre por difusão simples, que supre a ausência do sistema circulatório e respiratório. Observe essa simetria bilateral e a cefalização. Aqui existe essa polarização clara, uma extremidade anterior com a concentração de órgãos sensoriais, como os ocelos, e uma posterior. Isso marca um surgimento de um estilo de vida mais ativo e direcional. E os tecidos são triblásticos, porque, embora essa organização tenha um nível de órgãos e tecidos que são triblásticos, eles são acelomados. Esse espaço entre a epiderme, como já foi falado anteriormente, e o intestino, ele é preenchido por esse parênquima mesodérmico, como você pode observar nessa imagem, esse tecido vivo que serve para um suporte e armazenamento. Nas figuras A e B, essa arquitetura da planária, nesse corte transversal B, notem essa cavidade da faringe centralizada. Essa faringe, ela pode ser projetada para fora no momento da alimentação. Observe esses cordões nervosos ventrais e essa musculatura circular longitudinal. Farmacologicamente, essa rede muscular, ele é o alvo dos agentes paralisantes que a gente vê nos grupos parasitários. Observe também essa questão do sistema glandular de adesão. Esse é um exemplo muito fascinante na questão da microengenharia biológica. O órgão ele consiste nessas glândulas viscosas que secretam esse cimento para fixação rápida e essas glândulas liberadoras que secretam esse solvente químico para o desprendimento. Essa célula de ancoragem ela garante que o animal permaneça preso ao substrato mesmo sob correnteza. Esse sistema químico de cola e descola ele é precursor evolutivo das complexas ventosas e os ganchos que garantem a fixação dos parasitas do intestino humano. Então a gente se pergunta se, considerando a organização em nível de órgãos e essa condição acelomada, como o parênquima mesodérmico, atua em um esqueleto hidrostático, quais as limitações metabólicas impostas pela ausência de uma cavidade corporal fluida, que é o celoma? A resposta está que o parênquima, mesmo ele sendo esse tecido sólido mais deformável, ele permite a transmissão de pressão muscular para a locomoção e funciona como um suporte. Contudo, a ausência de um fluido circulante limita o tamanho corporal, daí o achatamento, e obriga o sistema excretor a ser altamente ramificado, que é os protonefrídeos, para alcançar todas as células. Então, se a troca de gases e a absorção ocorre por difusão através desse corpo achatado, explique por que danos químicos à epiderme ou ao tegumento essencial nos parasitas leva à morte imediata por asfixia ou falha osmótica, independente da integridade desses órgãos internos. A resposta está na ausência de sistema circulatório para transportar oxigênio. Cada célula, ela depende da proximidade com a superfície externa, como o lúmen intestinal. Substâncias que impermeabilizam essa superfície ou rompem essa barreira epidérmica, ela interrompe esse gradiente de difusão viral que causa o colapso metabólico sistêmico de uma forma muito rápida do que em animais com sistema de transportes internos. Focando na questão dessa celomia e parênquima, vamos explorar o que acontece no espaço entre a epiderme e o trato digestório. Como esses animais acelomados, os plateumintos, ele preenche todo o espaço com esse parênquima mesodérmico. Esse tecido de preenchimento, ele é complexo, ele desempenha diversas funções múltiplas, ele compensa essa ausência de cavidade corporal fluida. Então, podemos colocar o parênquima como centro metabólico estrutural? Observe nessa figura A, o corte transversal. O parênquima, ele envolve os órgãos do intestino, que está sinalizado como e as glândulas vitelínicas, que está sinalizado como V. Ele atua como todo esse esqueleto hidrostático. Ele permite que a musculatura cutânea, circular e longitudinal tenha onde apoiar para gerar movimento. Além disso, é no parênquima que ocorre o armazenamento de glicogênios e gordura, funcionando como uma reserva energética imediata. Observe na figura C e D a questão de especializações da epiderme e da musculatura. Notem essa presença de cílio C e os rabiditos, RA na epiderme. Os rabiditos, eles são essa estrutura em forma de bastonete que, ao serem expelidas, ele forma um muco protetor e lubrificante, essencial para a locomoção do tubelários na vida livre. Toda essa musculatura mesenquimática, dorsoventral e a transversal, ele atravessa o parênquima para, biologicamente, essa organização, ele é a chave, porque ela permite que o animal achate o corpo ainda mais. Ele facilita a difusão de gases em situações de baixa oxigenação. A ausência de circulação e essa distribuição de substância está no fato que, sem sangue ou com o coração, a distribuição dos nutrientes e oxigênio, ela é lenta, porém ela é eficiente. Para
nesses animais desse tamanho, dependendo inteiramente da difusão de célula a célula através das junções comunicantes desse parênquima. Farmacologicamente, o parênquima ele é um alvo terapêutico indireto. Os fármacos lipofílicos, que através desse tegumento sensicial dos parasitas, ele acumula-se no tecido sólido. Como o parênquima abriga os neosblastos, que é essa célula-tronco, responsáveis pela regeneração, substâncias que interferem na divisão celular, ela pode impedir que o parasita repare os danos teciduais causados pelo sistema imune do hospedeiro. Essa sola rastejadora, que está sinalizada como SR, presente na face ventral, ali na figura A, ela é uma zona densamente ciliada e glandular que otimiza o deslize sobre o muco. Observe que o cordão nervoso em placa, sinalizado como CNP, na figura A, típica de protostômios, garantindo que o controle motor seja próximo à zona de contato com esse substrato. Então, vamos nos perguntar o seguinte: analisando essa musculatura dorsoventral da figura A, discuta como o parênquima permite a transição estrutural e essa flexibilidade necessária para o comportamento de ondulação visto em grandes policládicos marinhos. A resposta está no parênquima, porque ele atua como um fluido incompreensível confinado por fibras musculares. Essa contração da musculatura dorsoventral, ele diminui a espessura do animal e força o alongamento lateral e cria ondas de natação. É um sistema de alavanca hidráulica sem essa necessidade de uma cavidade aberta, que é o celoma. Então, se considerar que esse parênquima ele é um tecido sólido, sem vaso sanguíneo, como a farmacocinética de um antirreumítico é afetada pela necessidade de transporte por difusão passiva até atingir os testículos ou o intestino, localizado profundamente no corpo do verme. A resposta está aqui. A difusão em tecidos sólidos é muito mais lenta do que em sistemas circulatórios. Isso exige que o fármaco tenha uma alta capacidade de penetração tecidual e níveis terapêuticos seja mantido por tempo suficiente no fluido do hospedeiro para que o gradiente de concentração empurre a molécula até o centro desse parênquima, onde os órgãos reprodutores estão protegidos. Sobre a anatomia externa e interna dos plateumintos, vamos focar nessa interface entre o animal e o meio, que é essa transição da epiderme ciliada para o tegumento sensicial, e como essa barreira dita a fisiologia respiratória desse grupo. Esse revestimento, essa transição da epiderme celular para o tegumento sensicial não é apenas uma mudança morfológica, mas uma adaptação funcional drástica que separa os grupos de vida livre para parasitos obrigatórios. Se você observar a epiderme versus tegumento, a epiderme celular ciliada ela é típica de turbelários, composta por essas células individuais com cílios que auxiliam na locomoção e percepção. E o tegumento sensicial, que é a neoderme, ela é a característica dos neodermata. Observe na figura que os núcleos NU, sinalizado como NU, e o pericárdio, que está sinalizado como PRC, eles estão mergulhados num parênquima, que é esse PA, protegidos logo abaixo da musculatura. Existem essas pontes citoplasmáticas, PC, e elas conectam a camada sensicial externa, que está sinalizada como CS, aos corpos celulares externos, o que permite esse fluxo de vesículas e nutrientes. Farmacologicamente, essa é uma estrutura que garante a renovação constante da superfície. Ele protege o parasita de ataques químicos e imunológicos. Na questão de trocas gasosas e difusão direta, a ausência desses sistemas de respiração ela é compensada por esse corpo achatado, como já foi explicado, que mantém todas essas células próximas à superfície e garante essa difusão passiva do oxigênio. Esse metabolismo e adaptação em ambientes pobres de oxigênio, como o intestino ou tecidos profundos, os parasitas ele utiliza esse metabolismo anaeróbio parcial e isso os torna resilientes, permitindo que sobrevivam em nichos onde outros animais sucumbiram por anóxia. Observe também o caso de especializações adicionais. Observe esse espinho, EP, no tegumento do trematóide. Ele oferece essa fixação mecânica adicional contra o fluxo dos fluidos do hospedeiro. Essa musculatura circular e longitudinal, logo abaixo do tegumento, permite movimentos peristálticos vigorosos para a locomoção e alimentação. Então, se, considerando o tegumento sensicial, possui pontes citoplasmáticas que ligam essa superfície externa aos núcleos profundos, como essa organização facilita a rápida regeneração da membrana externa após um dano mecânico ou químico comparada a uma epiderme celular simples? A resposta está no que a gente já estudou, que o sensício ele sempre vai funcionar como uma rede única de transporte. Vesículas contendo novos componentes de membrana podem ser enviadas de múltiplos pericários simultaneamente para uma área danificada através das pontes citoplasmáticas. Isso permite uma renovação superficial muito mais rápida e coordenada do que se cada célula individual tivesse que se recuperar de uma forma independente. Então, se essa respiração depende da difusão passiva através do tegumento, com o uso de fármacos que alteram essa viscosidade do muco ou cause contração muscular severa, que é a paralisia espática, impacta indiretamente a respiração do parasita, levando à sua morte por asfixia. Acontece que a difusão eficiente depende de uma superfície relaxada e permeável. A paralisia espática reduz essa área de superfície exposta e altera essa espessura do tegumento. Aumenta a distância que o oxigênio deve percorrer. Além disso, a contração muscular excessiva consome reservas de ATP de forma acelerada, criando um déficit metabólico que a difusão passiva e lenta não consegue suprir, resultando nesse colapso respiratório
Então vamos focar nos rabiditos e essas secreções epidérmicas. Ao a gente analisar essas secreções epidérmicas que permitem aos tubelários de vida livre navegar e sobreviver nesses ambientes mais dinâmicos, a superfície ventral desses animais é um verdadeiro laboratório químico. Por quê? Observe os rabiditos, eles servem como defesa e lubrificação. Eles são estruturas intracelulares em forma de bastonete produzidas por células glandulares. Quando expelido na água, ele se dissolve rapidamente para formar esse muco protetor espesso. Esse muco, ele desempenha funções duplas. Ele facilita a locomoção ciliar, reduzindo o atrito, e atua como uma barreira química e física contra predadores e dissecação. Observe o sistema glandular, a bioengenharia dessa adesão. Observe nessa ilustração a precisão desse sistema de glândulas dupla. Ele funciona através desse mecanismo de oposição química. Aí a gente tem as glândulas adesivas, que produz esse polímero viscoso e ancora firmemente a parte da superfície ventral ao substrato. E nós temos a glândula liberadora. Ela secreta essa substância neutralizante que dissolve a fixação instantaneamente, permitindo que o animal se mova. Esse sistema ele é coordenado por cílios sensoriais que mapeiam a textura do substrato, garantindo que o animal se fixe apenas em locais seguros. Então, considerando essa representação diagramática sobre a superfície ventral de um sistema glandular, e que ele representa uma vantagem adaptativa em ambientes de alta energia, como zonas de entre-marés, em comparação a animais que dependem apenas de ventosas musculares simples. Acontece que esse sistema glandular ele permite a fixação química ponto a ponto que é independente de pressão negativa, que é o vácuo exigido por ventosas. Isso permite que o tubelário se mova sobre superfícies extremamente irregulares ou porosa, onde uma ventosa falharia em manter o selo. Ele garante estabilidade em microambientes turbulentos. Então, se os rabiditos formam esse muco e que atua como uma barreira de defesa e como uma composição química desse muco que pode interferir na absorção de substância externa, o que isso nos ensina sobre a resistência natural desses animais a poluentes ambientais? Acontece que o muco derivado dos rabiditos funciona como uma matriz de troca. Ele pode sequestrar moléculas lipofílicas ou íons tóxicos antes que atinjam a epiderme. Entender essa barreira é fundamental para o desenvolvimento de agentes que precisem penetrar em camadas de muco similares, como ocorre no tratamento de helmintos intestinais, que se protegem sobre o muco do próprio hospedeiro. Vamos examinar como esses plateumintos eles resolvem o desafio de locomoção e fixação sem possuir esse esqueleto rígido. Então, a solução encontrada nesse caso reside nessa organização em bainha da musculatura mesodérmica, que trabalha nessa estreita colaboração com o parênquima. Observe na figura a organização de bainhas e camadas. Essa musculatura que é composta por essas camadas circulares e longitudinais subepidérmicas. A contração dessas fibras musculares alonga o corpo, enquanto as longitudinais encurta. Em um animal acelomado, essa dinâmica depende da compressão do parênquima, criando todo esse suporte hidrostático eficiente. Observe esse caso que eu trouxe aqui, nessa primeira imagem aqui, ó, desse trematóide monogenético. Observe toda essa complexidade do obstaptor na base do verme, aqui, ó. Essa musculatura aqui, ela é hiper especializada para controlar ganchos e grampos, que permite o parasita resista a correntes de água ou fluidos viscerais. Existem diferentes tipos morfológicos dentro de digínia, que é a posição dessa ventosa que define o tipo morfológico. Então, temos a distome, que possui essa ventosa oral e acetábulo, que aqui, ó, o exemplo A, e anfiostome, que possui essa ventosa e duas extremidades corporais, que possui ventosas nas duas extremidades corporais. Farmacologicamente, entender essa musculatura é crucial, porque a maioria dos antirreumáticos, ele atua paralisando essas fibras, impedindo que o verme se alimente ou se mantenha fixado. A gente tem que levar em conta a difusão como um princípio de integração. Se a musculatura não serve apenas para movimento, ela auxilia mecanicamente a difusão dos fluidos parenquimáticos. Como não tem coração, essas contrações musculares, ela ajuda a mexer os nutrientes e gases no corpo, garantindo que cheguem a órgãos internos. Então, como transição de uma locomoção predominantemente ciliar em tubelários e uma locomoção puramente muscular que acontece nos neodermata, influenciou essa densidade da musculatura mesodérmica e a especialização das ventosas A e B nesse exemplo. Acontece que a vida parasitária, ela exige uma maior força de adesão e movimentos vigorosos em fluidos mais viscosos. Por isso, os neodermata, eles apresentam camadas musculares muito mais espessas e especializadas do que os tubelários, que dependem de cílios e muco. Essas ventosas, elas representam a concentração dessa musculatura em pontos estratégicos de ancoragem. Farmacologicamente, considerando que a ventosa acetabular em A depende de uma bainha muscular que integra para criar vácuo, qual seria o impacto clínico de um fármaco neurotóxico que causa relaxamento muscular permanente no sítio de infecção de um trematóide? Acontece que se ocorrer o relaxamento muscular, essa paralisia flácida, ela vai impedir a formação do vácuo nas ventosas. Sem essa fixação, o parasita ele é incapaz de resistir ao fluxo, como o fluxo sanguíneo no caso da esquizostomose ou o peritautismo intestinal, resultando no seu desprendimento e eventual eliminação ou destruição pelo sistema imune ou enzimas digestivas. Gente, até a próxima aula.